Bom, pessoal, vai estar sendo transmitido agora também ao vivo, né, pelo Instagram, mas também eu estou gravando para depois disponibilizar no YouTube, porque está sendo gravado agora nesse formato aqui, né, em pé, mas eu estou gravando também naquele formato de câmera deitada para a gente disponibilizar lá no YouTube depois também, tá bom? Pessoal, então vamos lá, vamos iniciar, né? Vamos iniciar já a nossa ordem do dia. Nós vamos falar hoje sobre a nova ordem mundial, ou sobre aquilo também que a gente chama da nova ordem mundial, também é chamado de governo mundial do anticristo, né? Então, para a gente iniciar, eu queria dar primeiro uma visão geral do Apocalipse, porque nós vamos começar lendo o Apocalipse. Então, uma visão geral do Apocalipse. O Apocalipse, ele, apesar de muitas pessoas pensarem que é um livro que trata apenas de tragédia, de guerras, né, de massacre, na verdade, o Apocalipse é um livro que trata da vitória de Cristo e dos santos que seguem a Cristo. É um livro que trata da vitória de Cristo, não um livro que trata de tragédias. É um livro que ele tem uma narrativa que ele vai te levando a uma apoteose épica da vitória de Cristo e dos seus seguidores. Então, quando a gente compreende a narrativa do Apocalipse, a gente usa essa narrativa, na verdade, como algo para encher os nossos corações. Então, mas ele é uma linguagem difícil mesmo, porque é uma linguagem que mistura muitos elementos simbólicos. Então, o livro de Apocalipse, ele começa e ele tem 7 setes. Então, ele começa falando das 7 igrejas, depois ele vai falar dos 7 selos. Aí o 7º selo abre as 7 trombetas. Depois eu tenho 7 personagens. Depois eu tenho 7 taças. Depois eu tenho 7 iras de Deus. Depois eu tenho 7 coisas novas. Então é sempre em blocos de 7 que o desenvolvimento da história do Apocalipse vai trazendo a revelação das coisas para a gente. Então começa com os 7 selos, depois 7 igrejas, depois as 7 trombetas, 7 taças, 7 personagens, 7 e por final 7 coisas novas. Então, compreendendo isso, fica mais fácil da gente entender o Apocalipse. Outra coisa que a gente precisa compreender desde então é que o Apocalipse ele foi escrito primordialmente para os cristãos do primeiro século que estavam sendo perseguidos e massacrados pelo Império Romano. Então, aqueles cristãos do primeiro século estavam sem entender o que estava acontecendo. Então, nós aceitamos a Cristo. Esse Cristo é aquele que nos disse que iria nos trazer vida e nós aqui estamos sendo escravizados, massacrados, sendo queimados vivos, lançados nas arenas para serem comidos vivos por leões. Então, aqueles cristãos precisavam de uma resposta. Então, uma coisa muito importante que nós devemos entender é que o livro de Apocalipse é escrito, então, e direcionado aos cristãos do primeiro século. Mas tem uma questão interessante no livro de Apocalipse, assim como existe nas mensagens apocalípticas ou nos textos escatológicos da Bíblia. Os textos escatológicos da Bíblia, assim como lá o texto de Mateus 24, de Lucas 21, de Marcos capítulo 13, eles são textos que tratam de um duplo cumprimento. Trata daquele momento específico, mas também de um momento futuro. Por exemplo, quando Lucas e Mateus descrevem o sermão escatológico de Jesus. Aquele sermão escatológico já se cumpriu? Já se cumpriu no ano 70 com a queda de Jerusalém, mas também irá se cumprir. Então, é como Pedro, no dia de Pentecostes, que ele diz que aquilo era o cumprimento de Joel. Cumpriu a profecia de Joel em Pentecostes? Cumpriu, mas também vai se cumprir futuramente. Então, são profecias que têm um duplo cumprimento.
Tá? Então, o livro de Apocalipse, nós temos que entender ele dessa forma. Primeiramente, entender o contexto histórico no qual ele foi escrito e para os destinatários que eles foram escritos, que são os cristãos que estão sendo mortos pelo Império Romano do primeiro século. Tá bom? Só um minutinho. Meu bem, fecha a porta aqui para mim. Então, esses cristãos é que são os destinatários primeiros do livro, tá bom? Então, nós vamos começar do capítulo 13, que nós vamos tratar desse governo do anticristo. Mas para entendermos o capítulo 13, nós precisamos entender um pouquinho do 12, porque o 12 vai nos dar o pano de fundo do 13. Então, abra a sua Bíblia lá, para você ver no capítulo 12 de Apocalipse. Então, no capítulo 12, começa falando de uma mulher vestida de sol. Essa mulher, ela é descrita, a forma como ela é descrita aqui em Apocalipse, ela se refere a Israel, a nação de Israel. Então, essa mulher do capítulo 2 está se referindo à nação de Israel. E essa mulher, então, dá à luz, e o filho dessa mulher é Jesus Cristo. Então, no capítulo 4 aqui fala que, dando ela à luz, o dragão tentou matar este filho da mulher. E deu à luz um filho homem que há de reger todas as nações com vara de ferro. Apocalipse capítulo 12, versículo 5. Numa clara alusão ao Salmo 2, versículo 9. Que o Messias iria reger todas as nações com cetro de ferro. Então, no capítulo 12, eu tenho duas personagens. Eu tenho a mulher, que se refere à nação de Israel. Aliás, três personagens. Eu tenho o filho da mulher, que é Cristo. E tenho também a figura do dragão. Este dragão aí, que trata no capítulo 12, ele é a serpente, o diabo. Olha lá no versículo 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então, no capítulo 12, vai tratar desse dragão perseguindo a mulher. E ele começa a perseguir a mulher. E a mulher foge, então, para o deserto. E aí, lá no último versículo do capítulo 12, versículo 17, diz assim: E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao remanescente de sua semente, os que aguardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Então, o dragão aí, Satanás, perseguiu a mulher foi para o deserto, e aí Satanás muda o foco. Então ele começa agora a perseguir o remanescente da semente. Quem que é a semente da mulher? Cristo. Quem que são esses remanescentes da semente? Nós, os cristãos, a igreja de Cristo é este remanescente da semente. Então aqui no finalzinho do capítulo 12, nós temos então o dragão mudando o seu foco. Ele deixa de perseguir a mulher, a nação de Israel, deixa e passa a perseguir então agora o remanescente da semente, que é a igreja de Cristo. E agora nós entramos no capítulo 13. Nós devemos entender esse capítulo 12 para entender quem é esse dragão, porque esse dragão também é citado aqui no 13. Então vamos ler o capítulo 13 de Apocalipse, para que a gente possa entender então um pouquinho dessa nova ordem mundial, como será esse governo do anticristo. Então vamos lá, capítulo 13, nós iremos ler ele todo. E eu me pus sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta. Olha que aqui agora entrou uma outra figura. No capítulo 12 eu tenho um dragão, agora tem uma besta, são duas coisas diferentes. Que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Primeira coisa, essa besta que está tratando aqui no capítulo 13, que sobe do mar, é o anticristo. Ele representa o poder político. Então grava isso.
essa besta do capítulo 13, versículo 1, é o anticristo, é o falso Cristo, e ele é representado pelo poder político. Essa besta do capítulo, versículo 1 é diferente da besta do versículo 11. Nós vamos chegar lá. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que essa besta ela está subindo do mar. O mar simboliza as nações. Então, esse poder político ele vem das nações. E veja que fala de 10 cabeças, de 10 chifres. Quando a Bíblia fala de 10 cabeças e de 10 chifres, está falando de reinos. Cabeças e chifres está falando de reinos. E quando o Apocalipse utiliza o número 10, está falando de um poder completo, total. Então, quando essa besta surge com 10 cabeças e 10 chifres e 10 diademas, está falando que é um poder humano, político, que irá reinar sobre todos os povos, porque é completo. Então, versículo 2: E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e aos seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder. Olha, veja que esta besta não é o dragão, lá do capítulo 12, Satanás. Mas esta besta recebeu o poder do dragão. E o seu trono e grande poderio. Então, essa besta que surge do mar, esse grande poder político, recebe do dragão, da serpente de Satanás, poder, trono e um grande poderio. Porque ele vai reinar sobre todo mundo, né? Versículo 3. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. Ou seja, e adoraram também a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Então veja que o dragão dá poder à besta. Essa besta aqui é um homem. O anticristo será um homem. É um personagem que aqui no capítulo 13 é chamado de besta. Então este homem, este anticristo, receberá poder diretamente de Satanás. E as pessoas adorarão a besta e adorarão ao próprio dragão que deu poder à besta. Veja que aqui tem o símbolo da adoração. As pessoas não irão se prostrar diante da besta e do dragão por pressão, por violência, mas por livre e espontânea vontade. Voluntariamente irão adorar a besta. Então, esse dragão que teve a sua tentativa de destruir o Messias frustrado, né? Porque nós sabemos que o diabo tentou matar o Messias, mas não conseguiu. Agora ele volta-se contra a igreja de Cristo, o remanescente da semente, e vai tentar destruir então esse remanescente da semente. Só uma questão para vocês se situarem no tempo. No Apocalipse, o capítulo 6 até o capítulo 19, esses capítulos, eles estão falando do período da grande tribulação. Então, aproximadamente aí, desse período da grande tribulação, nós encontramos do capítulo 6 ao capítulo 19. Então, aqui nós estamos falando do período da grande tribulação, ok? Bom, muito bem. Aí, versículo 5. E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. Já fizeram a conta? 42 meses dá quanto tempo? 3 anos e meio. Então, no Apocalipse, você vai achar 42 meses, você vai achar também 1.260 dias. 1.260 dias também são 42 meses, que são 3 anos e meio, que é o período onde a grande tribulação vai acontecer. Lembra? Porque a grande tribulação 7 anos, mas os 3 primeiros anos e meio essa besta irá fazer uma paz, selar uma paz com todos os povos. Quando ele se sentar no trono e requerer para si adoração, aí ele vai romper com os povos e aí é que vai começar a perseguição. Tá bom? Então os primeiros 3 anos e meio
a gente não chama de grande tribulação porque haverá paz, mas a grande tribulação serão os últimos, né? Pois bem, versículo 6. E abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Veja, nós lembramos aqui que o próprio apóstolo Paulo nos fez essa advertência lá no capítulo 2 de Tessalonicenses, falando que quando o homem do iníquo chegar, ele vai querer sentar no trono e requerer para si adoração. Está aqui também Apocalipse. Versículo 7. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda tribo, língua e nação. Olha que interessante, né? Para aqueles dispensacionalistas que acham que vão ser arrebatados antes da grande tribulação, olha o que o versículo 7 diz. Que este anticristo irá fazer guerra aos santos. Que santos são esses? A igreja que estará aqui na terra. E o pior, foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. O anticristo se levantará contra a igreja. E foi dado poder para vencer, inclusive para, se for necessário, matar os santos. Porque neste momento, é aquele momento em que os santos deverão conquistar a salvação pelo testemunho. E sabe o que significa a palavra testemunho em grego? É a mesma palavra para mártir. Então, os santos que passarão pela grande tribulação deverão conquistar a sua salvação pelo seu próprio sangue, assim como aqueles testemunhos do primeiro século conquistaram. Quando Nero e os imperadores romanos chegavam eles na parede, ou se você não entregar, não largar o cristianismo, serão mortos, eles preferiam morrer por amor a Cristo. E veja, para esta besta foi dado poder sobre toda língua, tribo e nação. Ou seja, essa besta irá dominar sobre todo o mundo. Todo o mundo. Ela vai surgir de 10 reinos. Lembra? 10 cabeças, 10 chifres, 10 diademas. Mas desses 10 reinos ela irá dominar sobre todo o mundo. Então, o reino do anticristo, o governo do anticristo é mundial. Versículo 8. E adoraram todos os que habitam na terra. Quem são esses que irão adorar a besta? Olha o que o texto diz. Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que for morto desde a fundação do mundo. Ou seja, aqueles que têm o nome escrito no livro da vida não irão adorar a besta, porque esses que têm o nome escrito no livro no livro da vida serão protegidos e serão guiados por Deus até na grande tribulação. Versículo 9. Se alguém tem ouvidos, ouça. Versículo 10. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência dos santos. Veja, versículo 10 diz que os santos, se necessário for serem levados cativos, deverão ser levados cativos. E se necessário for alguém morrer à espada, necessário é que a espada seja morta. Mas não se preocupem, irmãos, porque assim como os cristãos do primeiro século, eles não tinham condições nenhuma de encarar a morte no pelo, como se diz assim. Tudo isso é força do Espírito Santo. Aqueles que estão com o livro escrito, com o nome escrito no livro da vida, serão ungidos com o Espírito Santo naquele momento e terão força de encarar a própria morte. Tá bom? E aí, então, nós vimos a descrição da primeira besta, que é essa que surge do mar, que representa o poder político. Aí agora, a partir do versículo 11, surge uma outra besta. E vi subir da terra outra besta. É uma terceira figura. Então, eu tenho o dragão, capítulo 12. Eu tenho a primeira besta, no versículo 1, que é o poder político, que ela emerge do mar. E agora tem uma besta emergindo da terra. É uma outra.
e tinha 2 chifres, semelhantes aos de um cordeiro, e falava com o dragão. Então, presta atenção, essa besta que sobe da terra, ela não é o anticristo, é o falso profeta. Representa o poder religioso. Por que falso profeta? Veja, ela é semelhante a um cordeiro, mas quando fala a voz é de dragão. Olha o falso profeta, olha a falsa religião, que parece ser cordeiro, mas na verdade é dragão. Então, essa besta do versículo 11, ela representa o falso profeta, que na verdade ela tem uma aparência de cordeiro, mas no fundo ela é dragão. E ela representa então o falso profeta. Entenderam a tríade do mal? Então, da mesma forma que nós temos a trindade divina, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, como Satanás é um grande imitador, ele criou a tríade do mal, que é o dragão, a besta do mar e a besta da terra. O dragão é Satanás, a besta do mar, o anticristo, e a besta da terra, o falso profeta. E aí, continua. Então, essa besta do versículo 11 é o falso profeta, tá? Versículo 12. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta. Ou seja, essa segunda besta tem os mesmos poderes da primeira. Ou seja, o falso profeta tem os mesmos poderes do anticristo. Mas ela tem algo interessante. Olha o versículo 13. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse na presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse a imagem à besta, que recebera ferida a espada e vivia. Veja, uma característica dessa besta que emerge da terra, que é o falso profeta, é que ela é um enganador. E por ser enganador, ela fará sinais, prodígios que enganarão a muitos. Então, cuidado você, crente, que gosta de viver correndo atrás de um milagre. Porque esses crentes que vivem correndo atrás de um milagre são alvo fácil para o falso profeta. Porque o falso profeta, ele vai fazer sinais miraculosos, como até cair fogo do céu. Então, aqueles crentes que vivem atrás de um milagre, cuidado. Porque o falso profeta sabe que você gosta de um milagre. E para ele, no tempo da grande tribulação, fazer milagre vai ser fácil. E lembra que Cristo disse? Naquele tempo, até os salvos seriam enganados. Se você não prestar atenção, até os salvos seriam enganados. Então, cuidado, que o falso profeta tem esse poder de enganar. E como ele é um poder religioso, ele vai induzir as pessoas a acreditar no anticristo. Então, o falso profeta é o poder religioso. Ele vai induzir as pessoas a acreditar no anticristo. Versículo 15. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse. Até ressuscitar, ela vai conseguir ressuscitar. E fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Olha a perseguição. Então, a partir de aqui, todos aqueles que não estão adorando a imagem da besta vão ser mortos. Versículo 16. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita e nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal. Então, aqueles que estão adorando o anticristo e o falso profeta e o dragão receberão um sinal na mão direita e na testa. Esse sinal, o que representa? Escravidão. Antigamente, os escravos eram marcados na mão e na testa para mostrar que eles tinham um senhor. O sinal da besta aqui é um sinal para mostrar que eles são
escravos da besta, do anticristo, do falso profeta e do dragão. Tá bom? Então, cuidado. E veja, no versículo 17, este sinal será usado para que ninguém possa comprar ou vender sem este sinal. Este é uma das coisas que nós vamos abordar agora, quando a gente vai falar aqui nessa questão do anticristo. Ok? Então, nós entendemos então o capítulo 13. Então, esse capítulo 13, então, ele fala de Satanás, o dragão, ele fala do falso Cristo e fala do falso profeta. 3 coisas diferentes. São 3 figuras malévolas que estão tentando copiar a Deus. Então, lembre-se, esses acontecimentos, eles estavam sendo ditos para aqueles cristãos massacrados e mortos do primeiro século, mas também aponta para o fim dos tempos que nós estamos vivendo agora, do final dos tempos, ok? Então veja, a primeira besta é um monstro horrível. A segunda besta, ela está disfarçada de cordeiro. A primeira besta é a mão de Satanás. A segunda é a mente do diabo. A primeira besta representa o poder perseguidor de Satanás, o poder político. A segunda besta simboliza as religiões, o poder religioso. Tá, Ricardo, agora que nós já lemos o capítulo 13, o que isso, então? Exatamente, Raquel. O palco já está sendo preparado. Estou vendo aqui alguns comentários subindo, né? O que isso tem a ver com a nova ordem mundial? E primeiro, o que é esse trem de nova ordem mundial, né? Nova ordem mundial é, então, essa formação de um governo do anticristo. Então, nova ordem mundial, você pode chamar também de governo do anticristo. É um governo de coalizão entre o poder político e o poder religioso, de onde surgirá o anticristo e o falso profeta. Então, quando esses poderes político e religioso se unirem, eles formarão um governo de coalizão, a princípio, em 10 reinos, 10 chifres, 10 cabeças, 10 diademas, mas que terá domínio sobre todo mundo, tá? Isso é a nova ordem mundial. E a nova ordem mundial é algo que já está visível. Então, o que nós, cristãos, temos que fazer? Nós não vamos marcar a data da volta de Jesus, é impossível, nem os anjos do céu sabem, mas nós podemos olhar os sinais que Cristo deixou no Apocalipse, nas mensagens apocalípticas, analisar a conjuntura político, social, econômica, situação macroeconômica, macropolítica, para entender quando é que está próximo à formação desse governo mundial, dessa nova ordem mundial. Porque lá em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2, 3 em diante, o próprio apóstolo Paulo diz muito claramente que os tessalônicos, eles estavam em dúvida, porque na primeira carta, Paulo tinha falado do arrebatamento, e eles pensaram que Jesus já tinha sido arrebatado. E aí Paulo escreve a segunda carta, e lá no Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2 em diante, Paulo diz o seguinte: olha, não se engane, Cristo não virá sem que antes apareça o homem do iníquo. Esse homem do iníquo é o anticristo, é a besta lá do versículo 1. E para esse homem do iníquo, essa besta surgir, é preciso essa formação dessa nova ordem mundial, desse governo mundial. O anticristo não vai surgir do nada. Ele está formando esse tabuleiro. É como um jogo de xadrez que as peças estão sendo colocadas. Tudo que a gente vê hoje no mundo faz parte da agenda de Satanás. Então, veja só. Para que essa nova ordem mundial ela surja e aconteça, é necessário a junção de 3 poderes. Eu vou citar 3. 2 a gente já viu quais são, que é o poder político e o poder religioso. O poder político, o anticristo, e o poder religioso, o falso profeta. Mas eu vou citar mais um poder,
que sem a qual eu acho difícil essa nova ordem mundial emergir e surgir. Então eu vou citar o poder político, eu vou citar o poder religioso, mas eu vou citar também o poder econômico. Porque o poder econômico é aquele poder que também é um Deus. O próprio Jesus disse lá em Mateus capítulo 6, versículo 24, que ninguém pode servir dois senhores. E quando ele fala dos dois senhores, ele diz que Mamon é um Deus e é esse poder econômico. Mamon é esse poder econômico. Por que a gente vai ver, então, primeiramente, aqui o poder econômico? Porque o poder político e o poder religioso a gente já leu lá em Apocalipse, que fica claro. Porque esse poder econômico é um poder que ele permeia os outros dois. Não há, de fato, poder político e poder religioso sem poder econômico. O poder econômico se funde com os outros dois. É como se o dinheiro se alimentasse do poder político, mas o poder político também se alimentasse do dinheiro. Também o poder religioso se alimentasse do dinheiro, mas o dinheiro se alimenta do poder religioso. É como se formasse uma simbiose. Então o poder econômico ele acaba permeando os outros dois poderes. E o poder econômico é algo muito visível nos nossos dias. Por que, então, o poder econômico é essencial para o surgimento de uma nova ordem mundial? Primeiro, porque fica mais fácil controlar uma riqueza centralizada. Vou passar alguns dados para vocês e vocês vão ficar estarrecidos. Pasmem. Veja, se a riqueza do mundo está pulverizada igualitariamente, fica difícil você controlar a riqueza mundial. Mas quando a riqueza do mundo está na mão de pouquíssimas pessoas, fica mais fácil controlar. Olha alguns dados. Hoje, 1% da população detém toda a riqueza do mundo. Vou repetir. 1% da população detém a riqueza dos outros 99% da população. E a história já mostrou que quem detém o poder financeiro acaba tentando e se bandeando também para outros tipos de poder. Quem tem dinheiro não quer só dinheiro, quer poder. E olha, o anticristo, é muito mais fácil para o anticristo controlar poucas pessoas que têm muito dinheiro do que controlar muitas pessoas que têm pouco dinheiro. Então, por isso que o dinheiro do mundo está cada vez mais se concentrando na mão de poucas pessoas. Então, o poder econômico, no meu entendimento, vai ser um dos poderes utilizados pelo anticristo para se tornar esse poder mundial. Alguns dados para vocês verem. A concentração de riqueza no mundo. O jornal BBC, eu tenho aqui alguns dados que depois, se vocês quiserem, eu passo esses dados para vocês. O jornal BBC publicou uma notícia que a riqueza acumulada de 1% dos ricos equivale à riqueza de 99% do restante da população. Ou seja, é um absurdo, né? 1% detém a riqueza mundial. A Agência Brasil, agora em 2019, ela publicou a seguinte notícia, que as 26 pessoas mais ricas do mundo detêm a mesma riqueza dos 3,8 bilhões de pessoas mais pobres, que correspondem a 50% da humanidade. Você entendeu? 26 pessoas, as mais ricas do mundo, têm a riqueza de 50% da população, que corresponde a 3,8 bilhões de pessoas. 26 pessoas. A fortuna dessas pessoas mais ricas está só aumentando, enquanto o dinheiro dos mais pobres só diminuindo. Ou seja, está havendo um caminho, a agenda satânica é de acumulação de riqueza. Outra coisa, outro dado interessante. Os mais ricos detêm também a maior tecnologia. A revista Exame
no ano de 2020, esse ano, publicou um dado interessante, de que as 20 pessoas mais ricas do mundo, das 20 mais ricas do mundo, 11 são da área da tecnologia. Olha que dado interessante. Das 20 pessoas mais ricas do mundo, 11 é da área da tecnologia, uma da área da telecomunicação e outra da área da mídia. Então, por exemplo, da área da tecnologia, eu tenho o primeiro, que é o Jeff Bezos, que é o dono da Amazon Tecnologia. Bill Gates, segundo homem mais rico. Terceiro homem mais rico hoje é o Mark Zuckerberg, que é o do Facebook. Então, eu tenho, desses 20 mais ricos do mundo, 11 são da área da tecnologia. Um da área da telecomunicação, que é aquele Michael Bloomberg, e outro da área da mídia. Aliás, o da mídia é o Michael Bloomberg e o da telecomunicação, aquele mexicano. E eu te pergunto então você pode me perguntar, o que é preciso para instaurar um grande governo global de restrição de direitos e de liberdade no mundo? Porque veja, você viu que a gente leu em Apocalipse. O governo do anticristo, a nova ordem mundial, ela vai perseguir os cristãos, ela vai restringir a liberdade dos cristãos. E o que é preciso para um governo mundial restringir a liberdade das pessoas? Ela é preciso tecnologia, telecomunicação e mídia. Ora, a nova ordem mundial, ela só vai ser possível através da tecnologia. Sem tecnologia não tem como ter nova ordem mundial. E hoje nós já temos todas as ferramentas necessárias para isso. Quase todas as pessoas do mundo carregam um celular no bolso. O celular que você carrega no bolso, o seu tablet, é uma ferramenta que será usada com certeza pelo anticristo para controlar as liberdades e restringir as liberdades. TV, tudo que a gente assiste, tudo isso, tudo que a gente acessa é controlado. Não pense você que a internet é um campo sem controle. Tudo que você está assistindo é controlado. É preciso também, para ter uma formação de uma nova ordem mundial, telecomunicação. E telecomunicação está interligado com a internet de dados, né, com a tecnologia. Mas é preciso também uma outra coisa, que é a mídia. Porque não adianta eu ter internet, ter telecomunicação e as pessoas ficarem fechadas para isso. É preciso eu atacar a mente das pessoas para que elas possam comprar a ideia. É preciso de uma mídia para vender a ideia que aquilo que o anticristo irá pregar é bom. Para as medidas de restrição de liberdade, controle e restrição de liberdade sejam aceitas pela população sem revolta, é preciso vender muito bem essa ideia. E o que aconteceu agora com a pandemia? Não foi isso que aconteceu? Não foi vendido para nós a ideia de que uma ideia de salvação que sai lá da OMS, de que se você não ficar em casa, você vai morrer. Você tem que ficar em casa. Ou seja, a pandemia da quarentena agora, do Covid, foi apenas um teste para o inimigo para saber o quanto nós estamos dispostos a abrir mão da nossa liberdade e o quanto nós somos subservientes a uma mídia. Foi vendida a ideia de que o isolamento social geral era a melhor medida e todos aceitaram se isolar dentro de suas casas, caladinhos, sem reclamar, aceitando até a restrição à liberdade religiosa, que é cláusula pétrea. Até as igrejas, um pastor ou outro pôs a boca no trombone, até as igrejas, todos os pastores se curvaram subservientes à restrição imposta. Deixa eu dizer uma coisa para você. Veja só, essa pandemia do corona foi um teste do inimigo para saber quanto de poder ele tem para restringir a liberdade das pessoas. Nem mesmo
Quando se decreta estado de sítio e estado de segurança nacional, pode-se restringir a liberdade de culto. Está lá na Constituição Federal, artigo 136. Nem quando o Brasil está em guerra pode-se restringir a liberdade de culto. E quem restringe isso é somente o poder federal. Mas nós nos curvamos e ficamos subservientes a meros decretos de governadores e de prefeitos, ficando em casa, abrindo mão da nossa liberdade de culto. Tudo isso, meu irmão, é a agenda do inimigo. Veja os pronunciamentos da OMS, tem o tom de salvação. Olha, se você sair de casa, você vai morrer. Porque só se você ficar dentro de casa, parar de assistir as pregações, parar de ir ao culto, é que você vai sobreviver. Só quem obedecesse às ordens restritivas da OMS é que se salvariam. E todos se curvaram, subservientes, sem questionar. Os pastores estão muito acomodados nas suas lives, né? Porque agora os pastores pregam das suas casas, né? Nas suas lives. Já viram o pano de fundo das lives? Aquelas mansões, casas milionárias. E agora eles não precisam nem sair de casa. Então tá tudo muito tranquilo. Mas não se engane. Essa mesma mídia que eu estou usando aqui agora, naqueles momentos, nós não teremos acesso a ela. Nós não teremos acesso a ela. E hoje, com a restrição dos cultos, palavra de Deus é algo só para quem tem celular e dinheiro para colocar um pacote de dados. Pobres que não têm celular e não têm dinheiro para colocar pacote de dados não merecem mais entrar no reino dos céus, porque não tem como assistir às lives e os cultos estão fechados, as igrejas estão fechadas. Olha, há 30 anos atrás, quem é dessa época vai lembrar, quando a gente estudava Apocalipse, a gente falava de um tempo que nós seríamos proibidos de ir para a igreja. E nós falávamos que quando esse tempo chegasse, nós iríamos brigar e, se preciso for, a gente morreria para ter o direito de assistir ao culto. Pois é, esse tempo chegou. Hoje nós somos proibidos de ir para a igreja. Mas aqueles mesmos pastores que há 30 anos atrás falavam que isso era um absurdo, hoje estão no conforto dos seus lares fazendo as lives sem a mínima importância com aqueles que não têm acesso à internet. O que Paulo diz lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3, quando ele fala para os Tessalonicenses: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, ou seja, Cristo não voltará sem que antes venha a apostasia. O que é apostasia? Apostasia é abandono premeditado e consciente da fé. É o abandono público de uma religião. Vai aí nos dicionários que você vai ver o que é. É o abandono do grupo religioso ao qual se pertencia. É o que está acontecendo, meus irmãos. O que está acontecendo hoje é que os cristãos estão se apostatando da fé, se acovardando por trás de um decreto ilegal e inconstitucional, abrindo mão do seu direito de culto. Eu vi hoje uma reportagem da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, que ela publicou no dia 27/5, ontem. Tá lá, você entra no site CPAD News. Quase metade dos membros de igreja deixaram de ver cultos online nas últimas semanas. Apostasia é um abandono geral da fé, meus irmãos. É o abandono geral da fé. Paulo falou: o anticristo não virá sem que antes haja apostasia. E a apostasia está aqui, na nossa cara. Está na nossa cara. O povo está abandonando. Você acha que quando voltar, se voltar a ter cultos normais, você acha que as igrejas vão voltar a ter a quantidade de membros que tinham antes? Não vai, meu irmão. Não vai. Nunca mais voltaremos a ser o que era antes.
Nunca mais. Deixa eu adiantar aqui que eu quero ver se eu termino essa live dentro de 1 hora. Uma outra questão econômica. Próximo passo, eliminação do dinheiro de papel. A eliminação do dinheiro de papel é um importante passo para controle e restrição de liberdade. Porque, veja, se você tem dinheiro em papel, você pega um dinheirinho, vai lá na padaria comprar um pão e o governo não fica sabendo o que você está comprando. Mas quando eliminar o dinheiro de papel e o dinheiro for só cartão de crédito, você só vai comprar o que eles permitirem que você compre. Você só vai comprar o que eles deixarem você comprar. E aí você acha que a eliminação do dinheiro de papel é algo que está distante? Presta atenção. Agora, com o coronavírus, é algo que está iminente. Talvez até o fim do ano nós não temos mais dinheiro de papel. Revista Veja, em 2018, publica a seguinte matéria. A Suécia está a um passo de abolir o dinheiro vivo. Isso em 2018, a Suécia. Jornal Gazeta, 29/4/2020, publica a seguinte matéria. China anuncia criptomoeda própria em golpe fatal contra o dinheiro de papel. Ou seja, lá na China, a criptomoeda, daqui uns dias já não tem dinheiro de papel. Ricardo, mas isso é bom porque vai acabar a lavagem de dinheiro, vai acabar o crime. Isso é o que eles querem que você acredite. Por isso que a mídia trabalha na agenda de Satanás. Porque quando acaba o dinheiro de papel, você só pode comprar com cartão de crédito. E aí o cartão de crédito, meu irmão, tudo que você comprar, eles vão saber o que você está comprando, onde você está comprando, o que você está comprando, por que você está comprando. E lembra, lá no capítulo 13, talvez você não vai poder comprar. Porque se você não tiver o sinal da besta, você não poderá comprar. Revista Veja, no dia 30/4, olha a matéria. Por que as cédulas e moedas sumiram na pandemia? Uma das razões para sumir com as cédulas de papel é falar que elas irão propagar a contaminação. Então o palco já está pronto para acabar com o dinheiro em papel e deixar só o dinheiro de plástico, porque aí eles terão todo o controle de você, meu irmão. Nova ordem mundial é controle, restrição de liberdade. Presta atenção. E aí, então nós falamos do poder econômico. O poder político, nós vamos falar bem rapidinho. Nós temos 3 países no mundo que sempre lutam pelo poder político. China, Rússia e União Europeia. Apesar de a União Europeia não ser um país, é um bloco de países que estão sempre lutando pela hegemonia. E é engraçado. O que é engraçado? China e Rússia são comunistas, de esquerda, ou seja, não precisa nem falar o que é a questão da esquerda, né? Esquerda perseguindo cristãos e tal. China e Rússia de esquerda. E os maiores países da União Europeia são de esquerda. Alemanha, França. E é interessante uma coisa, não sei se você já notou, que eles estão brigando para assumirem um controle mundial. Mas volta e meia eles se dão as mãos e fazem aliança. E eles sempre fazem aliança e se dão as mãos contra Israel e Estados Unidos. Israel, a igreja antiga, e Estados Unidos, a maior nação protestante de direita. Engraçado, né? Será que isso é coincidência? Que os 3 países que querem hegemonia do mundo, que são comunistas, sempre estão se aliando contra os Estados Unidos e Israel. Jornal BBC, em junho de 2019. China e Rússia iniciam aproximação. 2019. Jornal Nacional, 20 de janeiro de 2020. China e Rússia ficam lado a lado do Irã, que é o Islã. Quando morreu aquele general lá do Islã, a China e a Rússia ficaram do lado do Irã, aquele terrorista. E o poder religioso, nós temos aí um poder em ascensão que é o poder muçulmano, né? O Islã. A população islâmica, ela está prestes aí, daqui a alguns anos, ela duplicar de tamanho. Existe a revista Veja publicou
uma reportagem que dizia que até o ano 2050 a população mundial a população muçulmana pode triplicar e os muçulmanos se tornarem a maior religião do mundo. Presta atenção. Algumas perguntas rápidas para você então. O que é então a nova ordem mundial? É a união dos poderes econômico, político e religioso. É um cenário que Satanás está criando para criar restrição de liberdade e perseguição aos cristãos. O que a nova ordem mundial tem a ver com a Bíblia? Porque essa nova ordem mundial, o governo do anticristo, é dessa nova ordem mundial que vai surgir o anticristo e o falso profeta. Se você não entender isso, a nova ordem mundial surge e você está pensando que é uma coisa boa. O que deve acontecer antes do surgimento da nova ordem mundial? Uma grande apostasia da igreja, que já está acontecendo. A igreja já está se apostatando. Milhões e milhões de pessoas já estão deixando e abandonando a fé. Ou seja, o próximo passo é o quê? É o surgimento da nova ordem mundial e do anticristo. E quando isso vai acontecer? Nós não sabemos, não queremos aqui colocar datas, mas nós só queremos fazer o seguinte alerta. Prestem atenção. Todas as peças já estão no tabuleiro, prontas e preparadas por Satanás para dar o último golpe fatal no surgimento dessa nova ordem mundial que vai perseguir e massacrar os cristãos, restringir liberdade. Restringir liberdade, nós já estamos com a restrição de liberdades. Cristãos não vão poder comprar, é por isso que Cristo fala, quando vires o abominável da desolação, fujam da cidade, vão para os montes. Vou traduzir isso para vocês na linguagem de hoje. Saiam dos grandes centros, vão para as fazendas, vão para os interiores, porque nos grandes centros vocês serão perseguidos e mortos. Está tudo encaminhando para isso. Mas nós estamos cegos, subservientes a tudo aquilo que vem da ONU, da OMS, sem saber o que está por trás disso. Meus amados, é para a gente ficar de olhos abertos. Tudo isso está sendo montado e esquematizado aí. ONU, OMS, os únicos dois malucos que falam contra a ONU e a OMS é o Donald Trump e o Bolsonaro. E alguns crentes, né? A gente assim que é crente que também não bate de frente, né? Porque é os únicos dois malucos, né? Queira você ou não, é os únicos que não estão se curvando para a OMS, para a ONU, para esses poderes que estão por trás da nova ordem mundial. Igreja de Cristo, não se engane. Nós ficaremos aqui durante a grande tribulação. E se você não estiver preparado, será um alvo fácil para o falso profeta, para os milagres e sinais que eles irão apresentar. E se você não estiver firmado na rocha, na primeira vez que você estiver frente a frente com a morte, você vacila e abandona Cristo. Ricardo, é para pôr medo? Não. Porque o livro do Apocalipse não é um livro para nos atemorizar. Não é um livro para aterrorizar a igreja. É um livro que conta a vitória de Cristo e a vitória da igreja. Quando diz que vi descer o novo céu e a nova terra, e junto com ele todos aqueles que foram mortos por amor de Cristo. É um livro que nos conta a apoteose da vitória de Cristo sobre a maldade. Por isso nós devemos ficar atentos, nos apegarmos a isso, a palavra de Deus, porque nós iremos passar por isso. Mas nós iremos
ser vitoriosos juntamente com Cristo. Tá bom, meus amados? Se tiverem mais dúvidas, a gente vai respondendo com o passar do tempo. Eu queria depois, se a gente houver tempo ainda, se tiver possibilidade de a gente voltar às atividades normais da igreja, fazer um seminário só sobre o livro de Apocalipse, ficar um mês estudando o livro de Apocalipse, do capítulo 1 até o capítulo 22, para nós ficarmos craque na revelação de Deus sobre os últimos tempos, tá bom? Vamos orar a Deus para que Deus possa nos dar essa graça de estudar o Apocalipse junto, tá bom? Meus amados, que Deus abençoe vocês. Vamos orar juntos para que possamos passar juntos por esse momento. E as dúvidas que forem surgindo, a gente vai fazendo outras lives para irem sanando essas dúvidas, tá bom? Até mais. Fiquem com Deus. Que Deus esteja conosco, nos abençoando.